Olá amigos, boa tarde. Vamos ler hoje a primeira carta de João. Acabamos o Evangelho de Lucas. Podíamos ler os Atos dos Apóstolos, mas já lemos noutra ocasião e vocês também têm de conhecer. E é importante lermos a carta de João. Tem a ver com esta grande questão de sermos cristãos e continuarmos a pecar, apesar de tudo. Aquilo que era desde o princípio, que escutámos, que vimos com os nossos olhos, que contemplámos e que com as nossas mãos tocaram a respeito do verbo da vida. E a vida foi manifestada. E vimos e testemunhamos e anunciámos-vos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Aquilo que vimos, escutámos, anunciámos também a vós, para que tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. E nós escrevemos estas coisas para que a vossa alegria seja plena. Portanto, ele está aqui a anunciar que tudo o que vai escrever é para a nossa alegria. Nossa alegria. E esta é a proclamação que ouvimos dele e que vos proclamamos. Deus é luz e nele não existe escuridão nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e estamos a caminhar na escuridão, mentimos e não estamos a praticar a verdade. Se por outro lado, eu vou interromper aqui, isto vem a propósito de quê? Reparem, se dissermos que temos a comunhão com Deus, com Ele, com Jesus, com Deus, e estamos a caminhar na escuridão, mentimos e não estamos a praticar a verdade. Isto tem a ver com os maçons também, que eles dizem que uma pessoa confessa-se que caminha na escuridão. Não é? Portanto, se um cristão não pode ser maçom, não pode afirmar que caminha na escuridão, senão é mentira que é cristão. É mentira que está em comunhão com o Pai. Portanto, atenção a quem alguma vez já pensou em ser, ou para quem é maçom e julga que pode ser maçom e cristão. Se, por outro lado, caminhamos na luz, tal como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, purifica-nos de todo o erro. Portanto, tal como Ele está na luz, Ele, Deus, não é? E Jesus é Deus. Temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, purifica-nos de todo o erro. Portanto, o sangue de Jesus é o elemento mais precioso de toda a criação, é o que nos salva. Se dissermos que não temos erro, enganamo-nos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos erros, Ele é fiel e justo para nos perdoar os erros e purificar-nos de toda a injustiça. Se dissermos que não erramos, fazemos dele um mentiroso e a palavra dele não está em nós. Portanto, se julgamos justos, se nos julgarmos cristãos e por isso não cometemos pecado, estamos enganados e estamos a mentir. Apesar de sermos cristãos, apesar de querermos dele, apesar de recebermos o novo homem, apesar de recebermos o Espírito Santo e de nos ter dado um novo homem, seguimos a pecar enquanto estivermos nesta carne. E o que nos salva é Jesus para sempre. Porque Ele, tal como Ele disse, não perderá nenhuma das suas ovelhas. Nenhuma. Portanto, estamos salvos. Mas podemos perder essa salvação. Parece que sim. Dizem, ainda não percebi bem. Sim, claro que podemos perder se continuamos a persistir na iniquidade, não é? Mas Jesus já conta com os nossos pecados até ao fim. Já conta com os nossos erros até ao fim. O problema é quando pecamos deliberadamente e persistimos no pecado para sempre, não é? E depois também, claro, que há vários tipos de pecado. Ou seja,
Iniquidade é que eles, por exemplo, se aderirmos a alguma seita satânica, quer dizer, aí acabou, não é? É evidente. Isso aí já é planeado e é intencional. É ao contrário de cairmos no pecado. Somos pecadores e caímos no pecado apesar de sermos cristãos. E sofremos com isso. Isso é uma coisa. Outra coisa é, somos cristãos e depois aderimos à maçonaria ou ao satanismo ou a qualquer outra coisa que não seja anticristã, que é tudo o que existe no mundo, não é? Continuando. Isto é muito confuso. Isto não é uma coisa clara. Deixa-nos confuso porque Jesus diz que não perderá nenhuma das suas ovelhas, mas por outro lado também podemos perder a salvação, porque Ele não nos obriga. Ele não perderá por vontade dEle. Ora, se nós quisermos desobedecer e persistir na desobediência total, aí acabou, não é? Não confundir com os pecados que nós caímos diariamente e permanentemente. Continuando. Primeira carta de João 2. Meus filhinhos, escrevo-vos estas coisas para que não erreis. E se alguém errar, temos um auxiliador junto do Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é propiciação para os nossos erros, não apenas pelos nossos, mas por todo o mundo. Estão a ver? Não erreis. Mas se alguém errar, portanto, acontece. Temos o nosso advogado junto a Deus que nos defende do acusador. Continuando. E nisto conhecemos que o conhecemos. E nisto conhecemos que o conhecemos. Se observarmos os seus mandamentos. Aquele que diz que o conheceu e não observa os seus mandamentos é mentiroso. E nele a verdade não está. Quem observar a palavra dele, verdadeiramente nele se realizou o amor de Deus. Nisto conhecemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, deve ele próprio caminhar como ele caminhou. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que tendes desde o princípio. O mandamento antigo é a palavra que ouvistes. De novo vos escrevo um novo mandamento, que é verdadeiro nele e em vós, porque a escuridão vai passando e a luz verdadeira já brilha. Interrompo. A escuridão vai passando e a luz verdadeira já brilha. A partir do momento em que Jesus veio e encarnou, começou a ser construído um mundo novo. Pode demorar muito tempo da nossa perspectiva, mas o mundo novo, da vida eterna, com Deus na Terra, começou a ser construído a partir do momento em que Jesus veio à Terra. Morreu, ressuscitou. A nova criação começou. Desta vez ao contrário, em vez de ser primeiro a criação e depois o homem a ser criado, tal como está no Gênesis, não há cá evoluções, começou primeiro pelo homem, Deus criou um novo homem e depois é que vai criar uma terra nova e um novo céu. Continuando. Quem diz que está na luz e odeia seu irmão, está até agora na escuridão. Quem ama o seu irmão permanece na luz e nele não há escândalo. Quem odeia o seu irmão está na escuridão e na escuridão caminha. E não sabe onde vai, porque a escuridão lhe cegou os olhos. Bastante claro. Escrevo-vos, filhinhos, que foram perdoados os vossos erros devido ao nome dele. E escrevo-vos, pais, que conhecestes quem é desde o princípio. E escrevo-vos, jovens, que vencestes o iníquo. Escrevi-vos, rapazes, que conhecestes o Pai. Escrevi-vos,
pais que conhecestes quem é desde o princípio. Escrevi-vos, jovens, que sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e vencestes o iníquo. Não ameis o mundo, nem as coisas que estão no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Não ameis o mundo e as coisas do mundo. Eu até tenho que parar. Não ameis o mundo, ou seja, não é que a gente não goste de ter carros, mas, acima de tudo, Deus. Temos que amar é Deus. Não é que não gostemos de ter iPhones ou de ter coisas. Mas isto tem que ficar para lá, tem que ficar para trás. O que nós amamos é Deus. Se de repente perdermos tudo na vida, não faz mal. Não importa, e não fiquem a chorar isso. Não se fica a chorar o que se perdeu. É gastar tempo. Chora-se as pessoas que perdemos. Os pais, os filhos, os irmãos, alguém próximo. Não se chora as coisas que perdemos. Não se perde tempo com isso. No máximo, a primeira coisa a fazer é ajoelhar e pedir ao Pai um novo. Pronto. E depois Ele dará ou não. Qualquer coisa, não é? Coisas não se perde tempo com isso. Perde-se tempo com entes. E com entes também. Aliás, a primeira coisa sempre é ajoelhar e pedir ao Pai perdão primeiro e depois aquilo que precisamos ou que queremos. Pomos Deus primeiro. Falamos com Deus. Sempre. É Ele o nosso guia, é Ele o nosso Rei. É Ele que governa a nossa vida. E o teste é esse. É provarmos quem é que governa a nossa vida. Portanto, qualquer coisa que a gente perca, coisas do mundo, não vamos a correr primeiro à loja. Não. Primeiro pedimos ao Pai. Isso é que é a coisa certa. Porque pode não ser o certo para nós. Eu não estou a falar de coisas triviais. Não é? Um telefone, uma pessoa vai e compra outro. Não. As coisas, sei lá, perdemos uma casa. Já é qualquer coisa fundamental, não é? Não vamos ficar a chorar. Joelhos e pedir a Deus a casa certa. Ok? Ou o que for que Ele nos queira dar. Pode até nem ser isso. É aí é que vamos Deus primeiro. Não é porque nós tenhamos que ter a casa. Não. Se calhar temos que perder a casa. Quem perde a vida, ganha a vida. Quem perde esta vida mundana, ganha a vida. Não conseguimos entrar no curso? Ajoelhar, pedir a Deus para Ele nos guiar para o curso certo. Ou para o próximo ano entrarmos com melhores condições. Não é ficarmos a chorar e a lamentar. Isso não serve para nada. Isso é gastar tempo de vida preciosa que temos pouca nesta terra. Continuando. Não ameis o mundo nem as coisas que estão no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que está no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos, a fanfarronice da vida, não é do Pai. O desejo da carne, os namorados, namoradas, o desejo dos olhos, a comida, os carros, os iPhones, a vaidade, não é? No fundo. E a fanfarronice da vida. Eu sou, as festas, eu é que sou maior, e eu é que aconteço, eu. Tudo isso não é do Pai. Mas é do mundo. E o mundo passa, e o desejo dele também. Mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Porquê? Porque vamos morrer, o mundo passa, um instantinho, e depois temos a eternidade. Onde é que vamos passar a eternidade? No inferno, com choro e ranger de dentes para sempre, eternidade, ou no novo céu e nova terra, com Deus, na felicidade, para sempre também. Isso é tudo o que importa na nossa vida. É tudo o que importa é isto. Mais nada. É por isso é que vale a pena morrer por Cristo. Quando quiserem vir os LGBTQIs e esses satânicos todos nos vierem obrigar a renunciar a Cristo, nós não renunciamos. Porque não temos medo de morrer. Sabemos que vamos viver para sempre. É uma promessa importantíssima. E é verdadeira. Porque Deus é verdade. Jesus é verdade. Não há que ter medo da morte de coisa nenhuma. Que nos vão obrigar vão-nos querer obrigar
a morrer e a renunciar a Cristo. Por isso é que devemos renunciar ao pecado e às coisas do mundo. As unhas grandes, as vaidades, os não sei o quê, a modéstia, os valores cristãos. Isso é que importa. Porque este mundo passa. Não é acerca deste mundo. É acerca do próximo. Toda a vida cristã centra-se no futuro. A próxima vida. Esta vida é para vivê-la segundo a lei cristã. Mas não é para ficarmos agarrados às coisas. Não sei o quê, conseguir, não conseguir. Não interessa, não consegue. Passa à frente. Passa à frente, não era para ser. Rapazes, a hora é a última. E tal como ouvistes que vem um anticristo, e já muitos anticristos surgiram, o que também é verdade, mesmo para o nosso tempo, é daí que sabemos que a hora é a última. De entre nós saíram, mas não eram de entre nós. Se fossem de entre nós, teriam ficado connosco. Ele está a fazer alusão a traidores dentro da igreja cristã, no princípio, e como agora a usar. Pessoas que se diziam cristãs, que se confessavam cristãs, mas depois traíam-nos. Entregavam-nos às autoridades, como Judas fez a Jesus, ou iam para lá espalhar a mentira. Falsos cristos, porque iam para lá espalhar as teorias do sexo em grupo, orgias e essas coisas todas, imundícies, não é? Iam para lá espalhar isso e poucas vergonhas que eles cometiam, não é? Tudo dentro de uma ideia de ser uma prática aceitável a Deus, por amor de Deus, não é? Claro que não. Mas eles diziam isto, tal como hoje ainda os Mormons e outros dizem isto. Casarem com 7 mulheres e coisas do género, não é? Não, Deus é casamento, não é cá pessoas juntas, que é o meu caso e estou em erro. Casamento e uma só mulher e um só marido. Isso é que é. Isso é que é a raiz da felicidade. Isto é a raiz da felicidade. Eu errei, falhei, precisamente por não ter feito isto. Hoje sofro as consequências, estou separado, já tive 2 namoradas, enfim, nesta vida que não interessa para nada, porque não aderi ao casamento e não fui obediente a Deus. Muito importante. Muito importante. Fundamental. E outras coisas. Portanto, ele referia-se a estas pessoas, estes traidores, que se faziam passar lobos em pele de cordeiro, faziam-se passar por cristãos e depois espalhavam falsas doutrinas, como há muitos. Agora só me lembro dos Mormons, mas há tantas igrejas pentecostais e sétimo dia e essas coisas todas que, enfim. Até a Igreja Católica com as doutrinas da Nossa Senhora, rezar à Nossa Senhora, e dizem que não é rezar, é venerar, mas é rezar. Portanto, não rezam a Deus, contam com outro Salvador que é a Nossa Senhora. Não é que eu seja contra a Nossa Senhora, não é isso. Mas está errado rezar a Nossa Senhora, ou a São José, ou a São seja lá o que for. Não se deve. Deus proíbe e não quer. Rezamos a Jesus Cristo. Rezamos a Deus. Ponto final. Mas isto, portanto, saíram os anticristos do meio deles, aconteceu para que mostrassem que não são todos de entre nós. E vós tendes uma unção do Santo e todos sabeis. Não vos escrevi para não saberdes a verdade, mas porque a sabeis. Ele não vos escreveu esta carta, escreveu a carta porque sabem a verdade. E porque toda a mentira não é proveniente da verdade. Deus é 100%. Se Jesus falhasse uma só coisa, já não era Deus. 100% verdade. Deus não é 90% verdade, não é quase, não é 99%, é 100% verdade. Tudo o que Deus diz é verdade. Tudo. Por isso é que nós podemos confiar. Porque depois podemos verificar se é assim ou não. É verificável. Como na ciência. A ciência verdadeira. É verificável. Demonstrável. Deus diz que é assim, vai-se verificar. Deus disse que quem nunca pecasse não morreria. Jesus não morreu. Nunca pecou, logo não morreu. Se ressuscitou,
é prova que nunca pecou. O facto de ele ter ressuscitado é prova que ele nunca pecou. O facto de ele nunca ter pecado é prova não, levou a que ele ressuscitasse e provasse que era Deus. Ele é Deus. Porque nunca houve, desde o princípio da criação, com Adão e Eva, da criação, até ao fim dos tempos, e é o único livro que fala desde o princípio ao fim, não há nenhum livro de história que fale de um princípio e de um fim. A Bíblia fala-nos do princípio e do fim. Tem a história toda. Não houve nenhum ser humano que nunca tivesse pecado. Nem Jó, nem ninguém. Jó era reto, mas pecou. Por isso morreu. Senão teria ressuscitado. Só Jesus. Só Jesus. Quem é o mentiroso, a não ser quem nega que Jesus seja Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho não tem o Pai. Quem reconhece o Filho tem também o Pai. E vós o ouvistes desde o princípio, que permaneça em vós. Se permanecer em vós, quem ouvistes desde o princípio, também vós permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos prometeu, a vida eterna. Jesus prometeu-nos a vida eterna. E por ele ter provado que é a verdade, 100% verdade, nunca mentiu, nunca mentiu, nós sabemos, podemos ter a certeza que vamos ter a vida eterna. Agora reparem, quem é o mentiroso a não ser quem nega que Jesus seja o Cristo? Quem é que nega que Jesus seja o Cristo? Os judeus. Os judeus não é os judeus. Os do judaísmo. Porque há judeus cristãos. Os israelitas, os que leem a Cabala, os que praticam o judaísmo, é judaísmo, não é? Negam a Cristo. Têm o Espírito de Cristo. Quem mais nega? O budismo. O budismo nega que há Deus. Como é que chamam os muçulmanos? Como é que são os muçulmanos? Os muçulmanos. Os muçulmanos negam que Jesus seja o Filho de Deus. Quem é que nega que Jesus seja o Cristo? Este é o anticristo. Todos estes são o anticristo. Aquele que nega o Pai e o Filho. Porque Jesus disse, eu e o Pai somos um. E eles negam que Jesus seja Filho de Deus. Dizem que é um profeta. E os outros negam que Jesus seja o Messias deles. Os judeus. Não os judeus. Os da religião judaica. Porque há judeus que aceitam, como já disse, não é? Isto é fundamental para sabermos discernir. Quem nega Jesus Cristo é o anticristo. Podem fingir-se de cristãos, como os mormons. Os mormons negam que Jesus é Filho de Deus. Eles acreditam na Bíblia e dizem eles acreditam em Deus, mas negam que Jesus é o Filho de Deus. E dizem-se cristãos. Uma espécie de cristão. Portanto, é por aqui que nós vemos. Negam que Jesus... A Igreja Católica afirma que Jesus é Deus. Isso a Igreja afirma. Os católicos afirmam.